São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Está começando Tudo Online. Apresentação William Lago. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a você que está aqui com a gente mais uma quinta-feira aqui no programa Tudo Online. Que prazer enorme ter você aqui, que prazer enorme poder conversar com você e ter a sua participação. Se você quiser conversar com a gente pelo WhatsApp, não se esqueça, nosso número de WhatsApp, ele está sempre à sua disposição, é 4435-9020. Você pode mandar mensagem que nós vamos responder aqui a sua mensagem aqui ao vivo também, vamos ler a sua mensagem, o seu comentário. Também você pode nos acompanhar pela AM 1570 e FM 81.9. Hoje, excepcionalmente, não estamos sendo transmitidos ao vivo pelo aplicativo. Estamos sendo transmitidos ao vivo pelo aplicativo da Rádio ABC, mas não pelo Facebook nem pelo YouTube, por uma questão de transmissão. Mas muito em breve nós vamos disponibilizar esse programa nas redes sociais. Então, quer conversar com a gente? Mande o WhatsApp. Quer conversar com a gente? Baixe o seu aplicativo da Rádio ABC ou nos assista e nos acompanhe pela rádio AM 1570 e também pela FM 81.9. A única coisa que você não pode fazer é deixar de acompanhar aqui o programa Tudo Night. Eu inicio esse programa mandando um abraço para o pessoal da Lojas Mi Amor, que tem produtos de cama, mesa, banho e papelaria. Estão localizados na rua Coronel Oliveira Lima, número 280, no centro de Santo André. E também para a Editora Armada, aquela que publica o que importa. Editora Armada, você compra diretamente pelo site editoraarmada.com.br e acabou de sair do forno o livro História da Igreja Católica. Você tem que adquirir porque esse livro conta 2000 anos de história do cristianismo, da sociedade ocidental e que você pode conhecer num livro que vale muito a pena, um dos melhores livros que já foi publicado sobre o assunto. Você vai conhecer muito sobre o assunto num livro só. Vale muito a pena entrar no site Editora Armada e adquirir este livro. Nós vamos falar hoje sempre, o nosso programa traz assuntos muito importantes e muito relevantes e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com muita felicidade de poder ter participado aqui do programa Tudo Online. Então não se esqueça, acompanhe o nosso programa pela rádio e depois vai ter a transmissão disponível. Eu tô aqui com a doutora Patrícia Buranello, ela que fala sobre a questão de família, saúde da mulher, cuida da mulher antes do parto, depois do parto, e a gente entende que a família é o seio mais importante da sociedade. Nada no plano material é mais importante que a família, então ela faz o trabalho mais importante para a nossa sociedade. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda ao programa Tudo Night. Boa noite, William, obrigada pelo convite. Me conta uma coisa, como é que você decidiu atuar com famílias? Assim, que foi uma coisa vocacional? Quando eu comecei a carreira clínica, né, há 27 anos atrás, eu trabalhava com as crianças, né? Atendia muita criança e a dificuldade maior era dar a devolutiva, como a gente chama na psicologia, a devolutiva para os pais, porque muitas vezes os pais acabavam não entendendo qual era a nossa colocação. E até um dia eu escutei de uma mãe assim: se o problema sou eu resolvo em casa. Não que eu dissesse diretamente que o problema era ela, mas, né, era uma relação complicada com a criança. E aí eu fui meio que desanimando, até por conta realmente da não colaboração dos pais. E passei a atender somente adultos, né? Mas aí, pensando em voltar a estudar novamente, me acendeu uma luz de trabalhar realmente com a vida desde o momento da concepção, né? Eu falo que é cuidar da vida desde o momento da concepção, com a psicologia perinatal, né, e da parentalidade. Então, aí eu vou trabalhar com a mãe, né? Porque pelo menos quando a criança chegar à terapia, a mãe já está trabalhada também, fica mais fácil do psicólogo infantil depois trabalhar. Então foi isso, foi pensando em voltar a estudar, né? E aí um dia eu falei, né, lembro que estava dirigindo, falei para o meu marido no carro, ele falou: mas você tem certeza, né? E as meninas atrás, a mãe falou assim: lógico, papai, é a cara da mamãe fazer essa pós. E aí foi isso que me despertou, né? E estou gostando bastante aí dessa nova experiência, que é uma área bastante nova no Brasil, né? Chegou mais ou menos 2018 que ela começou a criar força aqui no Brasil. Agora me conta, durante esse período que você
trabalhava com as crianças. E aí você percebia que muitas vezes os problemas eram decorrentes da relação entre pais, mães e as crianças. Que tipo de problema que você identificava nas crianças e o que os pais faziam para causar esses problemas? Muitas vezes na questão realmente da relação, né? De colocar os limites, né? Que é importante a criança desde de bebezinha ali mesmo, desde o momento que nasce, né? Entender as questões dos limites, entender que a frustração faz parte. E aí o que eu costumava dizer muito, né? As famílias às vezes costumavam terceirizar, então eles terceirizam a educação básica para a escola, que não é educação do beabá, é educação de bom dia, boa tarde, né? Terceirizam as questões emocionais para o psicólogo, terceirizam a educação religiosa para as igrejas, mas qual é a responsabilidade dos pais? Então, assim, o que eu percebi era isso, essa falta de responsabilidade de assumir realmente quando aquela criança apresenta um comportamento não adequado, vamos dizer assim, né? A dificuldade que os pais tinham de trabalhar com isso, de corrigir, né? De acompanhar e de levar isso para eles resolverem. Então a dificuldade estava aí. Olha, uma vez eu estava ouvindo uma pessoa que eu respeito muito falando sobre a questão de criação de filhos. E aí eu fiquei com essa dúvida se isso que ele falou estava tecnicamente certo ou não. Então quero aproveitar agora para tirar essa dúvida com você. O que ele dizia? Que os pais, eles tinham uma visão atual de querer ser amiguinho do filho. Então ele quer que o filho trate ele como amigo, enxergue ele como amigo, como colega. E ele dizia que acreditava que isso não era correto. Por exemplo, meu pai, ele não me tratava na minha fase da minha infância como um amigo. Ele se colocava como um protetor, como um mediador. Muitas vezes eu não entendia muito a forma que ele lidava com as coisas, mas ele sempre me deu a segurança de saber que ele é quem estava protegendo o meu lar, estava me protegendo dos problemas que eu tinha com outras pessoas. Então eu me sentia seguro. Hoje eu entendo que eu me sentia seguro. E aí essa pessoa diz o seguinte, que a função do pai é deixar claro para o filho que ele está ali para protegê-lo. E ele fala, olha, não tenta também impor muito limite no sentido de ficar corrigindo todas as ações do filho, porque senão ele vai se sentir meio também acuado. Imponha limites claros. Quando ele ultrapassar esse limite, traga consequências proporcionais a essa ultrapassada de limites. Mas no geral, deixa a criança um pouco mais livre, a ponto dela poder experimentar, às vezes acertar, errar, cair, se machucar e tal. E fique ali para dizer que para mostrar sua posição de proteção. Faz algum sentido isso? Ou será que não faz? Não, os pais realmente precisam ser esse porto seguro, né? Então, assim, a questão da amizade, isso infelizmente é uma grande ilusão, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes e não adianta a gente acreditar, eu sou a melhor amiga da minha filha. Não é. Então, assim, elas podem ter, assim, elas sabem que podem voltar, os filhos sabem que podem voltar, que ali é o porto seguro, mas é a ilusão dos pais muitas vezes acharem que, principalmente vai na adolescência, os filhos vão contar tudo para eles. Não conta. Então, assim, mas poxa, não é criada uma relação de segurança para que conte. Nesse momento da adolescência é complicado. Quando eles são crianças, sim. Então, é sempre... Vai buscar na porta da escola, é sempre recebido com um abraço, com um beijo. Vai buscar um adolescente na porta da escola para ver como que é. É muito diferente. Então, depois na vida adulta isso volta. Aí sim se cria uma relação mais estável de amizade, de confiar, de confidenciar, né, as coisas da vida. Mas quando você fala do seu pai, né, ele colocava o limite, ele conversava, ele mostrava para você segurança. Por isso você estava... Então isso a gente precisa fazer sempre. Mas isso não é amizade, né? É respeito, é educação, é autoridade, de alguma forma. Então, mas será que seria melhor que os pais, né? Os pais, as mães, tentassem se colocar como essa posição de autoridade? Não autoridade no conceito autoritário, que às vezes a gente confunde. Mas aquela autoridade que, assim, é aquela pessoa que eu sei que eu preciso respeitar. Que é a pessoa que me dá proteção, mas que também impõe limites à minha ação. Mas, de qualquer maneira, não que seja um amigo, porque às vezes eu percebo que talvez algumas crianças,
elas acabam meio que se enxergando como iguais aos pais. E eu acho que isso tem uma tendência a gerar um abuso. Sim, né? E não é igual. Existe uma questão de autoridade, existe hierarquia. Em qualquer lugar que você vá, tem hierarquia. Não é? Então, assim, se você não preparar o filho para que ele lide com isso, como vai ser quando ele estiver lá na frente, né? E aí a gente vai gradativamente, né? Vai para a escola, tal, professora é a autoridade. Né? Depois vai arrumar um emprego, o empregador é a autoridade. Como que ele vai lidar com isso? Então isso começa dentro de casa, por isso que eu falo, a educação começa dentro de casa, a gente não pode terceirizar isso. E hoje você acredita que os pais têm essa consciência? Porque no passado o que te levou a buscar a proteção da família e a atuação no âmbito da família foi exatamente perceber que os pais não tinham essa consciência. Você acha que esse trabalho já está gerando este resultado das pessoas enxergarem essa consciência? Acho que está um trabalho bem de formiguinha, viu? Ainda acho que tem algo. Já percebo até no trabalho clínico mesmo, alguns pais que têm essa consciência. Mas assim, vou te dizer que ainda infelizmente é a minoria. Olha, eu tive uma experiência que assim, eu sou um fundador do movimento que chama Meus Filhos, Minhas Regras. Qual que é a ideia? São várias ações de vários meios, mas a ideia que eu quero incutir na cabeça dos pais é que a responsabilidade pelo resultado do filho, não o resultado como matemática, mas como pela proteção do filho, é do pai. Porque o que eu observava muitas vezes é que quando a coisa aperta, o pai fala, pô, mas qual a consequência que eu vou ter de proteger meu filho nessa circunstância? Eu pergunto, você acredita que isso que o Estado está impondo ou que determinada pessoa está impondo é ruim para o seu filho? Eu acredito. E mesmo assim você vai fazer. Eu acho que se isso gera uma consequência, você tem que proteger. Essa é a ideia. Então, o meu objetivo era colocar isso na cabeça dos pais. Olha, pode vir um Estado, pode vir um burocrata, pode vir uma lei que vai falar o contrário. Não, você precisa defender seus filhos. Porque é a coisa da autorresponsabilidade, né? Nossa sociedade, ela surgiu da família e não a família, o Estado que surgiu primeiro, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar para o princípio. Acho que no passado a gente tinha essa percepção de que a família era mais importante que o Estado. E hoje eu acho que a gente perdeu um pouco esse senso. Sim, sim. E assim, a gente vê o quanto a família está sendo desconstruída aos poucos, né? E aí a gente vai para uma série de questões, aí vai abrindo, né? Mas a questão da tecnologia, né? A questão de famílias menores cada vez mais, né? A questão de não que um casal não seja uma família, né? É uma família, mas muitos casais que optam por não ter filhos. Então a gente vai vendo realmente esses valores se perdendo, né? E você acredita que hoje, nesse formato de familiar, porque a gente estava conversando aqui antes do início do programa que a mulher tem algumas fases difíceis, né? Que ela tem certas transformações e acredito que na primeira fase da transformação, que aí se você quiser explicar melhor seria muito importante, ela tem uma figura, quando tem uma figura paterna ao lado ajuda muito, mas na fase adulta e depois do casamento ela precisa de uma figura também forte do marido que lhe dê apoio. E eu acho que hoje, infelizmente, nós acabamos aprendendo que o homem tem que ser inimigo da mulher, a mulher tem que ser inimiga do homem, como se existisse uma disputa. E o homem se fragilizou e acaba às vezes não protegendo a sua esposa e não se responsabilizando pela sua esposa. Então as coisas estão meio fora do lugar, eu acho que na nossa sociedade. Mas é muito importante essa relação entre homem e mulher, e principalmente o homem assumir a responsabilidade por estar ao lado da mulher nessas fases difíceis que ela passa ao longo da vida naturalmente. Sim, esse companheirismo que a gente fala, e é uma coisa que eu sempre, até eu me corrijo quando eu vou falar com as minhas pacientes, né? Ah, mas o seu marido tem que te ajudar. Eu falo, não é ajudar, né? Ele tem que compartilhar com você as questões hoje em dia. E é muito importante que tenha esse companheirismo entre os dois mesmo, né? Porque a responsabilidade hoje se entende que tem que ser, não digo, não é 50%, 50%. Né? Acho que essa conta matemática não vale num relacionamento, mas tem que ser uma questão que eu falo que fecha 100%. Então, se tá bom para o casal, um dá 60 e o outro dá 40, um dá 70 e o outro dá 30, não importa. O que importa é fechar 100%. Então, assim,
Eu percebo que os casais até mais jovens, um pouco, os homens têm ficado mais participativos, sim. Pelo menos na realidade que eu vivo hoje, dos pacientes que eu atendo, né? Talvez se a gente falasse, não, mas tem certos nichos que não tem isso ainda. Eu acredito que sim, que não tenha. Né? Mas hoje, na realidade que eu trabalho, eu percebo bastante o quanto os pais vêm sendo participativos e o quanto isso traz segurança na questão familiar. Né? Porque uma coisa que eu percebo, que eu acho que falta as pessoas perceberem também, é que assim, uma vez que há uma união entre homem e mulher, num casamento lícito, isso acaba gerando uma união a ponto de que eles tornaram-se uma única carne. Então, não tem mais problemas meus e problemas da esposa. Os problemas são dos dois. Sim. Então, é nesse sentido. Eu falo para minha esposa que é o seguinte, a gente não pode jamais pensar na hipótese de não dar certo o nosso relacionamento, porque senão você metade, ela vai ser metade, o ser humano não pode ser metade. Então, é essa visão dessa união. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão desses períodos difíceis que a mulher passa na vida. Quais são esses períodos? A gente costuma dizer que são, chamar de 3 P's, né? Que é a puberdade, o puerpério e a perimenopausa. São as 3 fases da mulher que é mais... a probabilidade dela ter uma doença emocional, né, significativa ali, voltada muitas vezes para a depressão, né, são os períodos que acontecem com mais frequência. Na puberdade e na perimenopausa, 25% das mulheres desenvolvem a depressão. Né? E no período do puerpério, né, que é logo após aí o nascimento do bebê, também a gente tem um número maior de pelo menos 35% das mulheres que desenvolvem depressão pós-parto. Hoje a gente até fala da depressão perinatal, porque quando existe uma depressão pós-parto, é porque essa mulher já tinha antes uma predisposição ou já sofria com depressão ou já sofreu em algum momento. E se não cuidar muito bem disso na fase da gestação, principalmente, a probabilidade da criança nascer e ter predisposição à depressão também existe. Olha só. Né? Então, existem crianças que têm depressão e às vezes a gente acha, nossa, mas como uma criança tem depressão? Né? Então, já tem um componente genético da mãe que passa também. Então, por isso que é importante a gente trabalhar a saúde mental da mulher, né? Antes mesmo, até, né, fazendo um planejamento familiar, né, de quando vai engravidar, planejar uma gestação, para ver o quanto essa mulher vai ficar bem. Porque as taxas hormonais, por isso nesses 3 períodos, que são onde as taxas hormonais da mulher elevam, né, e tem um aumento principalmente do cortisol, que é o hormônio do estresse, aí, que gera o estresse, que pode estar causando aí essas doenças emocionais aí, tanto a ansiedade como a depressão, que são as mais comuns. Tá, e aí, como é que a mulher pode se prevenir, ou a família pode se prevenir dessa situação? Tem algum sintoma ou todas as mulheres deveriam olhar para essa circunstância com mais atenção para evitar que o quadro se agrave e possa correr até o risco de passar geneticamente isso para o filho? Eu brinco que se o mundo fizesse terapia, né, seria bem diferente, né? Então, hoje as pessoas aceitam mais a questão da psicoterapia, graças a Deus, né? Entendem o quanto isso é importante. Mas eu digo assim, principalmente na gestação, é muito importante um acompanhamento psicológico. Né? Um pré-natal psicológico. Não existe só o pré-natal ginecológico, existe o pré-natal psicológico também, onde a gente vai estar avaliando qual é a predisposição que essa mulher tem para desenvolver uma depressão, por exemplo. Então, assim, existe esse tipo de trabalho, existe esse tipo de avaliação, e aí a gente acompanha. Tá tudo bem? Teve o bebê, tá tudo bem? Depois de 2, 3 meses que o bebê, né, se a mulher tá num estágio bacana, no equilíbrio, a gente dá alta. Agora, tem mulheres que continuam, né, o tratamento, porque não é só aquele período, tem outras questões, então a gente tem que ir trabalhando essas questões também. Porque também tem a questão que a gente fala do puerpério, o puerpério fisiológico, né, termina geralmente quando o corpo da mulher volta. Por exemplo, volta a menstruação, por volta de 6 meses, acabou. Mas o puerpério emocional dura de 2 a 3 anos, porque é o tempo que a mulher leva para se equilibrar emocionalmente também, com a nova fase de vida que ela está vivendo. Então não é uma brincadeira, né? As pessoas não podem tratar isso como se fosse uma frescura, alguma coisa assim. Precisa olhar com bastante profundidade, né? Com certeza, com certeza. Porque isso vai acabar, de certa maneira, garantindo a saúde. Porque assim, a família é o que a gente tem de mais importante no plano material. Então,
se um dos pilares da família não vai bem, toda a família acaba se perdendo. Então é uma responsabilidade mútua de toda a família olhar para essa questão. E é bom que você traz isso aqui, doutora, porque muita gente que está nos acompanhando, muitas famílias às vezes não entendem a importância disso, porque no passado não se falava sobre isso. Não se falava e assim, e se romantizava muito a maternidade, né? Então hoje a gente se depara com mulheres que engravidam e falam assim, por mais que queiram, né, se questionam, será que eu fiz a escolha certa? Aí quando nasce o bebê, que tem essa questão desses hormônios, dessa oscilação, né? Então eu tenho pacientes que falam assim, eu amo meu filho, mas eu detesto a maternidade. Porque você abre mão de muitas coisas, né? Uma delas uma vez o marido voltou de licença paternidade e teve uma boa licença por conta do trabalho dele, né? Que é uma coisa que se discute muito hoje também, essa licença paternidade, que precisa aumentar o tempo, né? Porque a mulher precisa ali do marido do lado. E aí ela virou para ele e falou assim, agora você volta e eu fico aqui. Então assim, é pesado para a mulher, né? Porque muitas vezes ela não tem uma rede de apoio. Nesse caso específico, ela não tinha uma rede de apoio. Ela tinha que ficar com o bebê sozinha, sem saber o que fazer. Então ela fala assim, eu amo meu filho, mas eu detesto a maternidade. É abrir mão de fazer uma unha, abrir mão de eu ir para uma academia, abrir mão de cuidar até da minha casa, né? Abrir mão de estar com o meu marido, né? Muitos casais marcam, né, dia para poder falar, não, por exemplo, quinta-feira à noite vai ser a nossa noite, né? Porque nem isso eles conseguem ter mais. A própria intimidade do casal fica comprometida. Então, mas será que... Porque assim que no passado os nossos ancestrais eles lidavam melhor com isso? O que aconteceu de diferente? Eu acho que não lidavam melhor. Eu acho que era velado tudo isso, né? Não se lidava, porque não se podia falar. Como que eu ia falar que eu não estava feliz por ser mãe? Né? Como não era aceito isso, e é isso que a gente bate muito na tecla hoje em dia, né? Não é que assim, de alguma forma, as mulheres, se falassem isso antigamente, não eram bem aceitas, então se engolia, né? E aí é onde se desenvolvia várias doenças emocionais, mas não era falado, e hoje as mulheres conseguem falar. Eu tenho um grupo de mães que a gente se reúne uma vez por mês, né? Chama Ninho de Mães, né? E lá elas se entendem, elas se acolhem, né? Elas mesmo sendo online, né? Uma chora, vamos dizer, no ombro da outra, porque elas conseguem falar sem julgamento, né? Então antes existia muito julgamento em cima disso, né? E a gente hoje consegue entender que a maternidade não é um mar de rosas. Tem coisas maravilhosas. Sim. E outras não. Então, será que... Eu tenho a impressão que eu acho que jogou-se uma carga de responsabilidade muito pesada para a mulher nesses últimos tempos. E eu acho que isso foi um caminho que as pessoas não perceberam que estava sendo feito isso, né? Porque no passado existiam papéis que o homem era obrigado a segurar nas costas. E o tempo foi tirando um pouco disso. E eu acho que isso trouxe um peso a mais, porque... essa questão da maternidade com certeza não é algo simples. Então, quando eu acho que a família está bem estruturada, o homem entende o seu papel e segura o peso de muita coisa e acaba contribuindo, eu acho que isso ajuda um pouco, tira um pouco do peso. Eu acho que hoje a vida para a mulher ficou um pouco mais pesada do que era no passado. Você tem essa impressão também? E a gente foi carregando isso, né? Então assim, a mulher realmente sempre foi a responsável. Ela tinha que dar conta do lar, tinha que dar conta dos filhos, e aí a mulher resolve trabalhar fora, né? E aí como que ela dá conta? Se não dava antes, de alguma maneira, porque um bebê exige muito, né? Eu estou falando justamente do puerpério, que é essa fase até os 2 anos de idade, né? O bebê exige muito, né? Freud tinha uma frase que ele falava, Sua Majestade o bebê, né? Então assim, o bebê tem uma necessidade, ele quer atenção o tempo todo. Por quê? Porque ele também não sabe, né? Não é porque ele é maldoso, nada disso. É porque ele não sabe. Ele chora, que é a forma que ele tem de se expressar, né? E mesmo a gente, com toda a teoria, né? Porque eu falo casa de Ferreira Espeta de Pau, né? Quando tive a minha primeira filha, eu falei, meu Deus do céu, como que é aquele negócio que falaram que eu vou saber que é choro de fome, choro de fralda suja, choro de dor? Falei, pra mim, o choro é tudo igual. Mas aí depois você aprende, né? Mas assim, o quanto é difícil se aprender, né? Porque o bebê está aprendendo. A gente fala que não nasce só um bebê,
Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um avô, nasce uma avó, né? Que também, se não tomar cuidado, ao invés de ser a rede de apoio, eu falo que é de desapoio. Por quê? Porque muitas vezes eles também vão pensar até na evolução que teve aí, né? De como fazer uma introdução alimentar, né? Que não pode dar chá mais para os bebês, que antigamente se dava, né? Que não tem que ficar colocando a moeda no umbigo, que antigamente se colocava. Então, assim, vem de muitas costumes antigos, crenças que hoje, né? Até por conta da medicina, não se faz mais. Então, por exemplo, você chega na casa, amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, né? Não, mas ele está com cólica, dá um chazinho. Né? E não pode. Aí já gera um conflito de gerações, porque a mãe tem uma orientação do pediatra, vem a avó muitas vezes e acaba dando outro e gera um conflito. Ou então começa a dar palpite, porque a relação do casal também às vezes acaba ficando difícil nesses primeiros meses, primeiros dias. Aí vem uma avó que de repente começa a dar palpite na relação do marido e da mulher também. Então, assim, às vezes uma avó que quer cuidar no lugar da mãe, ela não está ali para cuidar, ela está ali para dar um apoio. Então ela está ali para fazer uma comida, para lavar uma roupa, para ficar com o bebê para a mãe poder tomar um banho. Então, assim, eu estou falando, nesse sentido seria o desapoio. Alguns exemplos, entendeu? Tá, vou colocar uma questão aqui, se eu tiver errado já me corrija aqui ao vivo, tá? Tá. Sabe o que eu acho? Que talvez tenha faltado um pouco da parte dos homens um papel efetivo que se espera dessa questão de proteção do marido. Por quê? Porque eu acho que assim, a mulher já está passando por essas dificuldades inúmeras, né? E a questão de estabelecer o limite da onde a família pode ou não intervir, porque eu não acredito que os avós façam isso com intenções más. Eles estão oferecendo o melhor. E isso tem que ser valorizado. Eu acho que isso é algo que a boa intenção tem que ser valorizada. E por isso nós temos que consultar. Eu acho que é importante a gente consultar a geração anterior que viveu outras experiências que às vezes a gente não tem. Eu, quando fui mobiliar meu apartamento, chamei meu pai e falei: pai, e aí, o que eu faço aqui? Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco o sifão? Porque eu não sabia nada daquilo, né? Então meu pai veio com toda a boa vontade, me ajudou, me trouxe toda a experiência ancestral que ele trazia. E isso eu acho algo fundamental, mas que a família, eu acho que aí uma coisa que o marido precisa ajudar a esposa nesse sentido, não ajudar, colaborar com a esposa, né? É dizer, olha, mas há um limite, e esse limite eu não vou deixar que ultrapasse, porque eu percebo o seguinte, eu quando percebo que às vezes as mulheres da minha família, elas começam a colocar uma carga na minha esposa, eu vou observando como é que ela tá, mas na hora que eu percebo que estão insistindo demais, eu vou lá, tiro ela dela e vou lá e falo, não é o meu não. Eu sei que ela quer falar o não, mas eu vou lá e bato no meu peito e coloco não. Vou dar um exemplo específico aí de uma coisa que aconteceu. Na semana passada, nós tivemos um evento familiar que fomos viajar, e nós precisávamos voltar no mesmo dia porque minha esposa tinha um compromisso. E aí eu falei, não vou jogar a carga de dizer que o compromisso é dela. Eu falei, nós vamos voltar. Então, não, mas vocês podem ficar por aqui e tal. Nós vamos voltar hoje. Eu tenho um compromisso. Não insistam, por favor, nós já viemos aqui. E eu tenho um compromisso. Então peço que nós vamos voltar. Viemos aqui, estamos com vocês, E não joguei a carga para minha esposa, porque eu disse, não, deixa que eu resolvo. Então eu acho que talvez falta um pouquinho mais dessa característica do homem de se colocar como protetor. Porque eu acho que são complementares, né? O homem sem a mulher não é nada, e a mulher precisa do homem. Então, quando a gente entende cada um no seu papel, eu acho que aí a coisa funciona de maneira mais para o bem-estar da família. Isso é bacana. Era a sua família que... Minha família. Uhum. Então eu costumo dizer também assim, né? Quando é a sua, você fala, e quando é a minha, eu falo, né? Porque também fica mais fácil. Né? Mas nesse momento específico, por exemplo, de uma mulher que acabou de ter um bebê, ela está muito fragilizada emocionalmente. Então aí eu acredito que caiba, como você falou, né? O homem precisa chegar e colocar, né? Colocar o limite, falar assim, não, mesmo que seja sogra, corrigir com carinho, né? Me fugiu a palavra agora, né? Mas uma correção fraterna, vamos dizer assim. Né? Sogra, nesse momento não dá, né? Você está vendo que ela está fragilizada, né? Então vamos deixar. Então, assim, com muito cuidado. Mas eu acho que nessa situação, de repente, em outras, né? Quando a gente fala até com os casais, tem que falar, ó, se é sua família, você fala, se é minha, eu falo, até para não criar
um atrito. Um atrito ali entre as famílias, né? Minha mãe vai me perdoar, né? Mas a minha esposa talvez ela não perdoe, né? Exatamente. Mas eu acredito que falta mesmo essa questão do homem também assumir as rédeas, muitas vezes, da situação. Porque eu vejo que às vezes, por exemplo, eu não vou citar exemplos concretos de pessoas para não... Mas eu já vi casos onde a pessoa fala assim, olha, não, mas ela que tem outro compromisso, ela que não quer, o que eu posso fazer para ficar bem, né? Então eu entendo assim, minha família vai me perdoar e vai entender que eu tô dizendo o limite. Esse é o limite. Mas vai ficar chateado. Desculpa, minha família, é o limite. Eu tô dizendo aqui, vocês querem conviver, a gente vai ter que pôr esse limite. E muitas vezes para preservar minha esposa dessa pressão, né? Acho que isso eu avalio como uma atitude certa, né? Bom, eu vou ter que chamar um rápido intervalo agora, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Vou pedir para você continuar aqui com a gente, continue acompanhando pela rádio, e só lembrando que se você estiver acompanhando pelo aplicativo da Rádio ABC ou pela rádio, por enquanto nós não temos a transmissão do Instagram, do Facebook e do YouTube da Rádio ABC, mas depois a gente vai colocar disponível. Mas antes de chamar o intervalo, eu quero mandar um abraço pro Kraus, da Barbearia Confraria Kraus, que está localizado na rua Radoc Lobo, número 32A, na Vila Bassa, Santo André. Quer marcar seu horário? Vai lá no www.barbeariakraus.com e Kraus se escreve com K-R-A-U-S-S. Você viu que eu pensei em falar, o Daniel já colocou no ar, então ele é mais rápido do que o pensamento. Vamos pro rápido intervalo e a gente volta já no programa Tudo On Night. Na Rádio ABC, Tudo On Night. Procurando uma variedade de produtos para você, sua família ou sua casa? Nas lojas Mi Amor você encontra itens de diversos segmentos, desde brinquedos, papelaria e até utilidades domésticas. Venha conhecer nossas unidades no ABC. Estamos em Mauá, Ribeirão Pires e Santo André. Acesse facebook.com/lojas Mi Amor. Nosso telefone é 4514-3488. Lojas Mi Amor. Presentes e produtos para todas as ocasiões. Precisando se exercitar e não sabe por onde começar? Podemos te ajudar. Acesse já www.seutreino.com ou siga no Instagram o Seu Treino. Na Rádio ABC, Tudo On Night. Voltamos agora no programa Tudo On Night. Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, você que está acompanhando a gente pela rádio AM 1570, você que nos acompanha pela FM 81.9. Quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Lojas Mi Amor, que tem produtos de cama, mesa, banho e papelaria. Estão localizados na rua Coronel Oliveira Lima 280, no centro de Santo André. E também para o pessoal da Editora Armada, aquela que publica o que importa. E acabou de sair do forno o livro A História da Igreja Católica. Você compra diretamente pelo site editorarmada.com.br. Vale muito a pena você conferir, porque tudo que está no site, tudo que a Editora Armada publica, o selo Editora Armada é aquilo que importa, aquilo que vale a pena ser publicado. E você, avô, avó, pai, mãe que está aqui acompanhando a gente no programa Tudo On Night, está vendo a qualidade do conteúdo que a gente está trazendo, como a gente está preocupado com o bem-estar da sua família, com o bem-estar da sua saúde mental. Isso é importantíssimo. Então vem aqui no programa, e essas informações que a gente compartilha, eu tenho certeza que faz parte daquilo que você conversa na sua casa. Então avô, mãe, pai, escutem o programa, e também você tem a oportunidade de poder compartilhar essas informações, conversar essas informações. Eu tô aqui com uma mensagem do Luiz Francisco Buranello. Quem será, né? Quem será tá mandando, mas ele mandou um áudio aqui, a gente não consegue, porque não tem aqui a gente não consegue ler aqui, mas obrigado pela mensagem aqui, Luiz. Você conhece? Pois é, né? Desde quando eu nasci. Ah, é? Quer mandar um abraço pra ele? Meu pai é fã de carteirinha de vocês aqui, viu? Ah, olha Todo só. dia ele tá lá com o celularzinho dele, escutando, né? O Ricardo Leite, principalmente de manhã. Mas ele é fã de carteirinha, então... Vou mandar um abraço também, pro Luiz Francisco, um abração pra você. E pro Ricardo Leite também, que é um talento aqui da Rádio ABC. Ele às vezes eu falo pra ele, o tanto de pessoa que gostam dele, não faz ideia de quanto gosta. Ele é super humilde, uma pessoa super gente boa. E ele acaba, de certa maneira, sendo sempre receptivo a todos os fãs dele, que são muitos. São muitos fãs. Mas que legal, fico feliz de saber. Quer mandar um abraço pra mais alguém? O pessoal todo que tá, né, acompanhando, não sei se conseguiu ou não, mas os meus pacientes, que é as meninas, né, as mamães que eu atendo, né, toda a família aí, Buranello, que eu espalhei a mensagem para todo mundo. Então, para todos aí que estão
podendo ter esse tempinho para parar, para ouvir, né? Um abraço, um beijo e vamos lá. Bom, para quem está acompanhando, chegou agora, nós estamos aqui com a doutora Patrícia Buranello. A gente está falando sobre parentalidade. Ela lidera um grupo de mulheres para dar apoio para os momentos difíceis que elas têm no período, desde a concepção da vida do bebê até depois do parto, que são processos muito importantes para a construção familiar, para a formação da família. Me diz uma coisa, hoje você tem... Quais são os principais problemas hoje que você, no caso concreto, tem percebido e as soluções que eles têm tido hoje nas suas relações com os pacientes? A grande angústia, acho que pegando esse público realmente, né, das mães, das gestantes, é como cuidado emocional delas, né, para que elas tenham equilíbrio suficiente para cuidar dos bebês e para cuidar, né, dos filhos e para levar essa família. Muitas são acometidas pela insegurança, pela ansiedade durante o parto, é o que mais pega mesmo. Será que eu vou dar conta? Será que quando o bebê nascer eu vou conseguir? Os medos durante... são os 3 trimestres da gestação, né? É muito rondado de medo. O primeiro trimestre com medo de vai dar certo, o bebê vai vingar, ter medo de repente perder o bebê, né? O segundo trimestre é o mais tranquilo, que a gente costuma dizer, né? Que é onde elas dão uma relaxada, conseguem aí fazer algumas coisas, já pensa em enxoval, e aí entra no terceiro trimestre, a ansiedade volta de novo por conta de como vai ser o parto, né? O que será que vai dar tudo certo? E aí tem algumas que tem as questões, né? Que pode ter a questão da pressão alta, diabetes gestacional, que tudo isso pode interferir no parto. Muitas querem o parto normal, mas tem muito medo também, que é o mais indicado geralmente, mas também é respeitado a escolha de cada uma. Então, assim, esses medos, e aí o bebê nasceu, e aí são os outros medos. Será que eu vou dar conta? Porque até então era mais fácil, né? Porque carregar na barriga, por mais que seja difícil, é o mais fácil. Depois começam a ter medos, por exemplo, como é que é sair sozinha com ele, por exemplo, com o bebê no carro. Então, esse medo que gera ansiedade e que gera, muitas vezes, a depressão. E aí vai caminhando tudo, né? Então, a grande... questão delas é o quanto eu vou conseguir dar conta do recado depois, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente mais trabalha. Entendi. E no final, dá tudo certo? Dá, elas dão conta, né? Elas pensam que não, mas dá conta. E o dia que não dá também, outro dia no grupo de mães, ela falou assim, nossa, outro dia eu me culpei tanto porque eu dei arroz com ovo pro meu filho. Eu falei, mas tá tudo bem, você dá arroz com ovo para ele, porque assim, era só o arroz com ovo, faltou de repente um legume, faltou, né, alguma coisa, um feijão, porque não tinha, ela estava cansada, e ela falou, eu tinha arroz com ovo e eu dei. Eu falei, tá, mas tá tudo bem, seu filho não vai morrer de fome. Então, assim, a culpa, né, e aí eu tinha uma paciente que falava muito, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falei, pode parar com essa história, né? Então, a culpa que elas carregam por não dar conta, porque de repente aquele dia optou pelo arroz com ovo, né? Porque aquele dia, de repente, na introdução alimentar, não deu a papinha e deu só o peito. Tá tudo bem, né? Não é uma coisa que, lógico, que não pode ser uma coisa para acontecer sempre, né? Mas elas dão, no final das contas, dá tudo certo, né? Elas estão desenvolvendo lindamente o papel de mães, não tem nenhuma criança desajustada no meio disso tudo, muito pelo contrário, né? Pelo menos essas que eu estou acompanhando, que eu tenho... acho que até a honra de poder orientar, né, e que conseguem seguir as orientações, porque a gente também tem isso, né, William? Muitas vezes tem umas que não conseguem, porque também não aceitam, porque acreditam não que o que o profissional fala é lei, né? Mas a gente tem, já que você está aqui para te orientar, você tem que seguir o que eu te oriento, né? Então a gente só tem que tomar cuidado também, porque às vezes, né, estava falando no começo do programa aí dos adolescentes, para a gente não criar, a gente fala, né, criar pequenos imperadores e pequenas imperatrizes, né? Porque tem criança de 3 anos que dá na cara da mãe já, né? Então a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com isso. E você orienta também nesse sentido? Sim. Porque, olha, eu vou dizer uma situação que me deixou bastante intrigado uma vez. Eu estava passeando com a minha esposa e meu sogro também estava junto. E eu vi uma criança
E ela enfrentando o pai. E assim, não que enfrentar a mãe, mas assim, o pai normalmente tem uma postura mais forte, né? Então, quando você vê uma criança enfrentando, e o pai reclamava: filho, você não pode me tratar com essa falta de respeito e tal. E eu fiquei tentando lembrar, se eu tivesse um dia feito isso com meu pai, eu teria tomado um safanão na frente de todo mundo. Então assim, não ousaria fazer isso. E assim, eu vi essa falta de respeito. E eu falei, cara, por onde nós estamos indo, né? E assim, eu olhava pro lado e todo mundo passava aquele desconforto, sabe? Parecia um negócio que doía dentro da gente de ver aquilo acontecer. E ver o pai não tomando uma atitude. Como é que acontece isso? Tem essas questões também, né? Por isso que eu falei, os pequenos imperadores e as pequenas imperatrizes, né? E aí a gente cai naquela questão do pai ser amigo do filho e da filha, né? Ou a mãe, que seja. Então, assim, por que é mais legal até na adolescência conversar com os amigos? Porque os amigos não têm julgamento, não tem limite, não tem imposição de regras, né? O amigo tá ali, tá tudo certo, né? Tá rindo e chorando com você ao mesmo tempo. Agora, o pai e a mãe vai corrigir. Então, isso começa ali de pequenininho, né? Como assim? Então, você vai chamar atenção, você vai corrigir, você vai... Não é assim que se fala, e não é barganhar, né? Porque às vezes tem muita barganha também nesse sentido, né? E é o que acontece muito em alguns casos também, né? Então, assim, o pai e a mãe têm que se impor ali, têm que colocar quem é a autoridade, como a gente estava falando. Não é com autoritarismo, é com autoridade, que são coisas bem diferentes, né? Então, eu ouvi dizer, tá? Se eu estiver errado, você já me corrija. De que, por exemplo, na primeira fase... Você tem que impor o limite. A criança, ela não adianta explicar, ela vai entender o limite. Depois que ela já vai tendo um desenvolvimento, que você explica. E os pais querem pegar nessa primeira fase e explicar. E às vezes a criança não está entendendo, porque ela está sendo torturada com a explicação. Ela só entende o sim e o não, né? E o tom que você... É mais ou menos isso? Porque às vezes é muito mimimi, né? É que a gente fala. Então, às vezes não tem que ter tudo isso. A criança realmente não vai entender se você começar a falar, mas é por causa disso e daquilo, e você não pode, porque não é não, né? Então, assim, eu falo de tomar cuidado com não com tom de sim, né? Porque a criança, você fala não, a criança lógico que ela vai pedir, ela vai fazer a birra, natural, ela tá testando o limite, ela quer saber até que ponto ela pode ir, quando ela começa a andar. Aí ela dá um passo, ela vai tentar dar o segundo. A hora que ela cair, ela vai tentar levantar. O ser humano é assim, né? Nós também somos assim. A gente consegue algo e a gente almeja outro. Então, assim, só que o que não é saudável, que o pai precisa corrigir, né? Então, ele falou não, a criança não obedeceu. Por exemplo, castigo, né? Você falando isso me lembrou de castigo, né? Eu falo assim, o castigo não é a gente... né, colocar no milho, nem bater, né? Então não é dessa forma. Mas assim, se a criança faltar com o que foi combinado, ela precisa sofrer uma consequência com aquilo. Então você vai fazer um combinado, né? Então assim, se você de novo, sei lá, foi passear lá no shopping, foi lá brincar, não, nós vamos embora, né? Vai mais nesse brinquedo e depois nós vamos embora. A criança fez birra, não quis, começou a espernear ali, não tem negociação. Vou deixar só mais um porque ela está fazendo passar vergonha, né? Não tem, você não falou que era não? Deixa, daqui a pouco passa, né? Porque ela vai tentar mesmo. Então assim, agora, da próxima vez, então se ela fizer essa birra, que é o que foi combinado, não, nós vamos mais nesse brinquedo, depois você vai embora, né? Fez birra, da próxima vez não tem. Não, a próxima vez que a gente for no shopping, você não vai mais no brinquedo. Não é para nunca mais ir. Entende? Mas assim, a criança precisa sentir que ela voltou ao shopping e não foi lá no parquinho, porque da última vez ela fez birra. Então assim, o castigo, né, o tirar algo da criança tem que preferencialmente ter a ver com a falta que ela cometeu, né? Porque senão também para ela não faz muito sentido, né? E quanto menor, menos explicação também. Não adianta ficar explicando muita coisa, porque a criança não assimila aquilo ainda, né? Então, o ideal, mesmo que o castigo demore, funciona. Por exemplo, na próxima vez que for no shopping, você não vai brincar naquele brinquedo.
funciona? Porque ela não teve a consequência direta, né? Sim. Ela vai pra casa, vai achar que tá tudo bem, fez birra e tal, aí voltou. Aí ela consegue fazer essa associação? Dependendo da idade, já consegue, sim. Não vou agora trazer a questão de idade concretamente, mas ela sabe, porque de alguma forma vai ficar ali no inconsciente dela também, que a gente trabalha muito na psicologia, né? Então, assim, ela vai voltar no shopping, mas por que hoje eu não vou no brinquedo? Ela pode perguntar, eu quero ir, mas então, você lembra que da última vez você fez birra e eu disse que você não iria? Porque também é muito importante a criança saber ter clareza das consequências. Sim. Não é só não falar, é importante se falar, não é aquela explicação longa, né? Mas é importante, você não, por que você não está indo hoje? Né? Você lembra por que você não vai? Porque da última vez você fez birra na hora de ir embora. Né? Geralmente funciona. Tranquilo, funciona. Sim, é porque o pai tem poder de tudo, né? Sim. A criança, então, ele pode cortar tudo. Então, é uma coisa que acaba trazendo para a criança ela vai aos poucos percebendo. Agora, uma coisa que você colocou aqui, com os amigos tudo e os pais não. Olha, eu tenho uma teoria, tá? Eu tenho uma teoria, vamos ver se eu tô errado. Os amigos, eles cobram muito caro da gente. E é que a gente não percebe. Cobram muito caro. Porque assim, eles pedem pra você deixar de ser quem você é, pra você ser aceito. E você fica... E nós, adolescentes... E o adolescente é uma figura a ser estudada, né? Porque o adolescente, ele faz de tudo pra agradar os amigos que não dão nada pra ele em troca. Eles só cobram dele pra que ele não seja quem ele é. E aí, na minha visão, pra ter uma aceitação de grupo, ele acaba cedendo quem ele é, as vontades dele, a essência dele pra ser aceito naquele grupo. Mas em casa... ele sabe que os pais amam ele de verdade e sabe que os pais de fato aceitam ele como ele é, na sua essência. Então ele testa o limite onde ele sabe que ele é amado e aí ele estica a corda, ele dá tudo para aquele que ele sabe que ele quer conquistar, que ele não tem a certeza que eles amam. Eu tô certo ou tô errado? Não, tá certo, né? Então acho que assim, tem essa questão mesmo. Porque a família, o pai e a mãe é o porto seguro. Então ele sabe que qualquer momento que ele voltar, ele vai ter ali, não é? Então, isso é bíblico até, né? O filho pródigo, né? Então, mas ele realmente... Quando você fala da essência, o adolescente que sabe da essência dele, ele não se perde. Tá? Então, assim, são raros, não são todos, né? Mas o adolescente que tem essência, que sabe o que busca, né? Ele pode até... para tentar ser aceito não, eu vou, mas chega uma hora que ele barra. Eu faço muita... Eu reflito muito sobre as fases que eu vivi e eu tento aprender um pouco com a experiência que eu tive na vida. Então, o que eu me recordo da minha fase da adolescência? O que me preocupava? Eu não queria envergonhar meu pai. Então, o meu senso moral, ele não era tão profundo, sabe? Não era uma coisa que eu tinha um senso de certo e errado de maneira muito clara. Mas eu pensava, olha, isso aqui eu não posso fazer porque envergonha meu pai. Quando eu cheguei na fase adulta, eu já comecei a ter uma sensação, não, isso aqui tá errado, isso aqui eu não vou fazer. Então, independente de se meu pai ficar sabendo ou não que eu faça, isso tá errado, isso eu não faço. Então, eu tinha um pouquinho mais de... O certo e errado para mim na fase da adolescência era, se meu pai descobrir que isso vai envergonhá-lo, não sei se era questão de maturidade, falta de maturidade... Porque eu acho que na adolescência a gente quer muito pertencer a grupo. E o certo e errado é o que aquele grupo traz como certo e traz como errado. O Daniel está concordando aqui, é isso mesmo? Pior que é verdade. E aí, agora eu queria a opinião profissional. Mas tem muito, com certeza, né? O adolescente ele precisa ser aceito. E onde ele é aceito? Na rodinha de amigos, né? Não é em casa, porque em casa a gente está corrigindo o tempo todo, né? Mas aí quando eu falo da essência, teve uma situação assim, que era um grupo de amigas, né? Uma se afastou, né? Depois a outra também se afastou, né? E aí conversando, né? As mães conversando, chegou-se à conclusão por quê, né? Porque elas viram as outras duas que começaram a namorar e com brincadeirinhas, os namoradinhos bateram na menina. Sabe aquela coisa, dá um tapa, de qualquer jeito. E as meninas não acharam certo. Ela virou para a mãe e falou assim, eu não concordo com esse tipo de atitude, por mais que seja brincadeira. Então você percebe a essência?
eram muito unidas, mas de repente aconteceu uma situação que elas não concordaram e que foram saindo daquilo, né? Saindo meio que a francesa, né? Devagarzinho. Então, assim, por isso que essa base é importante. Por isso que a gente precisa trabalhar a cabeça dessa mãe desde o momento da gestação, entende? Para que ela fortaleça o vínculo com essa criança. Porque a gente sabe que não vai contar tudo na adolescência, mas que vai saber qual é o ponto de, não, daqui para frente eu sei que é o que você falou, né? A gente fala muito lá em casa, se você sabe que a gente não aceita esse tipo de comportamento, não faça, então, mesmo estando longe da gente, né? Então, assim, nessa fase eles vão e recuam, né? Mas a base tem que estar forte. Tem um filme que é aquele Kurt Russell que ele é um boxeador, ele faz o papel, é um filme de uma história real, que ele faz o papel de um boxeador que quebrou financeiramente. E aí ele chega em casa e tá todo mundo num clima, ele mora num lugar bem simples, assim, numa situação bem pobre. E aí ele chega em casa e tá um clima estranho. E aí ele pergunta o que aconteceu. Aí a filha mais nova dele, Dedura, fala: o meu irmão foi lá e roubou um salame na mercearia. E aí ele olha pro salame e não tinha comida pra eles comerem. Aí ele fala pro filho que roubou, falou: pega o salame e vem me acompanha. Aí leva o menino lá, não sei se você já chegou a assistir esse filme. Não. Leva o menino lá, entrega o salame pro dono da mercearia, pede desculpa e volta. Aí na hora que ele volta, ele chega pro filho e fala assim: filho, por que você fez isso? Aí o filho fala pra ele assim: pai, a gente tá sem comida em casa. E a família de um colega dele, por conta de não ter dinheiro, o pai mandou ele a criança para ser cuidada por outra família. E eu não quero ser cuidado por outra família. Aí o pai pegou e falou assim: filho, nessa família nós não roubamos. Roubar é errado e nessa família nós não roubamos. Então eu quero que você me prometa que você nunca mais na sua vida vai roubar nada de ninguém. E eu vou te prometer que eu nunca vou te abandonar. Então, aí esse filme é usado em cursos, né? Então é uma lição de vida que deixa claro que assim, nessa família nós temos regras. Então estamos chegando aqui nos 5 minutos finais. Então eu queria que você aproveitasse para fazer uma conclusão e ajudasse as pessoas que estão nos ouvindo para que elas possam transmitir esses valores, essas regras, e possam construir famílias realmente que tenham clareza de que deve se preservar a sanidade, os valores e a autoproteção. Assim, eu digo que precisa cuidar, né, da saúde mental da família como um todo, né? Pais precisam se cuidar, mães precisam se cuidar, porque pais saudáveis geram filhos saudáveis, né? A gente precisa acabar com o tabu de que psicoterapia é coisa para louco, que acho que isso já tem caído bastante por terra, mas em algumas situações ainda a gente vê, né? Então vamos cuidar dos pais, vamos cuidar para que tenhamos filhos saudáveis. Então pais e mães se cuidem, pais e mães procurem orientação, né? Procurem um profissional que possa estar ajudando para que cresçam filhos saudáveis em lares saudáveis, né? Onde se tenha confiança um no outro, onde se possa conversar abertamente sobre todas as questões que angustiam a todos, né? Excelente. Agora me diga uma coisa, quem está nos ouvindo, está nos assistindo, se quiser te encontrar, como é que faz para te achar nas redes, para as pessoas poderem falar com você, doutora Patrícia? Tá. Bom, tem as redes sociais, né? Tem o meu Instagram, que é psicóloga Patrícia Buranello, e tem o Instagram da clínica, que é o que a gente está usando mais, né? Que é @clinicasobre.viverpsicologia, né? E tem o WhatsApp também, né? Que é o 11 98573 7133. Então, mas joga no Google psicóloga Patrícia Buranello com 2 L's, que é fácil de achar também. Patrícia Buranello com 2 L's. Olha só, eu tenho sempre uma preocupação, doutora, de aqui nesse programa a gente trazer assuntos que sejam relevantes para as pessoas que estão acompanhando. Porque a Rádio ABC, ela pega toda a região do ABC, uma parte de São Paulo,
E a gente percebe que o nosso público é um público bastante tradicional, pelo que a gente acompanha, pelas pesquisas, pelas pessoas que vêm abraçar a gente na rua. Porque às vezes eu saio na rua, uma pessoa vem cumprimentar, eu pergunto: de onde você me conhece? Para tentar entender por qual canal que nós estamos atingindo. E às vezes eu me surpreendo com o perfil das pessoas que acompanham aqui o programa Tudo Night, e isso me surpreendo positivamente. Porque assim, as famílias são famílias muito boas, que tradicionalmente gostam aqui da Rádio ABC. Então por isso que eu tenho essa preocupação com o conteúdo que a gente traz aqui. Porque eu observo que muitas vezes a televisão, as rádios, as emissoras, elas não estão preocupadas em trazer algo que seja produtivo, que vá fortalecer as famílias, que vá trazer oportunidades de desenvolvimento, de saúde, a gente eliminar preconceitos reais que existem. Às vezes eles tentam acabar com falsos preconceitos. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter a sua participação aqui com essa riqueza de conteúdo que a gente teve. Eu acredito que o programa deu essa oportunidade de trazer isso. Então, estamos aqui nos minutos finais. Quer mandar algum recado para mais alguém? Fique à vontade. Não, só agradecer a todos, né, que tiveram, que participaram. O pai que sempre está aí, né, Tiete, né, é o fã de carteirinha. Então, pai, um abraço, mãe, um abraço, e as meninas em casa, Sofia, Amanda, meu esposo que está aqui acompanhando, né, e a todos, como eu já falei, né, os pacientes, né, que são pacientes com a gente também, né, que acabam aí acompanhando. E fortalecer aí as minhas mães do grupo do Ninho de Mães. E se você é mãe, quer também se reunir com a gente, né, é só entrar em contato, que sempre tem vaga para mais uma, e a gente acolhe todo mundo no Ninho. É isso aí, não fique sem ser atendida, sem buscar ajuda e proteção, porque mães e pais, vocês estão cuidando do que há de mais importante na nossa sociedade, que são as famílias. Então, tudo que a gente puder fazer para proteger as famílias é muito importante que seja feito. Patrícia, doutora Patrícia Buranello, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conteúdo que você disponibilizou aqui pra gente. Nós ficamos muito felizes e gratos por você ter participado aqui com a gente, ter trazido essa riqueza de conteúdo para nós. Agradeço aqui o Valdir, seu marido, que está aqui com a gente, já participou aqui do programa Tudo Night, também trouxe um conteúdo muito importante e nos deu a oportunidade da gente poder enriquecer e borbulhar a cabeça aqui da nossa audiência com coisas boas e boas reflexões. Agradeço também você, Daniel, por estar aqui sempre fazendo esse trabalho brilhante que você desenvolve aqui no nosso programa e ajudando a gente, sendo rápido nas suas colocações. Ele estava tão atento aqui que ele ficava com o olho aqui, ele quase nem piscava. Às vezes eu olhava e falava: poxa, eu nunca vi o Daniel tão atento dessa forma como ele estava aqui no programa. Ele quando a gente fala as coisas, ele faz as brincadeiras, mas hoje ele estava tão prestando atenção no programa que ele fez a sonoplastia aí com essa atenção rígida. Muito obrigado, Daniel, pelo seu trabalho, e agradeço também você que acompanha aqui o programa Tudo Night. Muito obrigado por estar aqui, obrigado por estar com a nossa audiência e estar na nossa audiência, e esse é o compromisso que eu tenho com você. Até quinta-feira que vem, fiquem com Deus. Tudo Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC.